Podemos, né? Então, vamos lá. É, Não sei se todo mundo estava aqui no nosso primeiro encontro, né? Esse é o segundo encontro, e o combinado para hoje foi discutir o Pacto da Branquitude, da Cida Bento. Meu nome é Tainá, para quem não me conhece, eu sou psicanalista, membro da Pola, e também pesquisadora aí pela UNB. Eu acho que é muita coisa, muita coisa que eu tenho vontade de falar. Então, para ficar mais fluido também, eu prefiro que vocês, né, dê vontade de falar, surgiu alguma dúvida, abram o microfone e falem, sem problemas, para não deixar tudo só para o final, eu prefiro assim, pelo menos. É, Algumas pessoas me mandaram e-mail e eu acabei não conseguindo responder todo mundo, me perguntaram que capítulos ler e se era para ler tudo, eu acho que era para ler tudo mesmo, mas, enfim, também é na medida do possível aí. O que que eu pensei para hoje, né? A partir do nosso primeiro encontro e de umas outras conversas também que a gente está fazendo aqui pela Apola, né? Eu pensei em... É difícil, né? Abarcar o livro na completude. Então, eu quero tentar com vocês puxar dois eixos, assim, nesse livro da Cida Bento, que é a questão do poder e da história, né? E então eu quero que a gente tente entrelaçar, e, se possível, algo entre essas duas dimensões, poder e história, né? É, Então eu acho que vale a gente, de novo, começar marcando, assim, né, um certo silêncio que existe em abordar essa temática, né? Racial, né? A branquitude dentro da psicanálise, mas não só dentro da psicanálise, né? Mas, enfim, a gente está nesse contexto da psicanálise pensando um pouco essa inexistência do tema, pensando a não nomeação, né? E muitas vezes também a não nomeação da branquitude. E aí eu preparei uns slides, mas eu sou muito ruim de tecnologia. Eu vou tentar compartilhar. Ah, apareceu aí para vocês? Agora sim. Sim. Sim, sim, tá. Então tá bem. É, Então, eu acho que a Cida Bento não é uma autora que a gente leia muito em psicanálise, por isso eu achei importante apresentá-la, né? Ela é psicóloga e ela é também ativista do movimento negro, então ela é doutora em psicologia e diretora executiva do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade, o CERT. Online. Ela é uma das... Oi? Acho que tem um microfone aberto. Ela é uma das fundadoras do CERT. Então, a tese dela tem por título Pactos Narcísicos no Racismo, Branquitude e Poder nas Organizações Empresariais e no Poder Público. Então, eu acho que esse livro dela é uma espécie de extração do trabalho da tese, né? Ela é uma psicóloga do mundo do trabalho, né? Da psicologia das organizações. E me parece que isso proporciona a ela uma posição privilegiada ali, né? Lidando com muitas instituições, muitas organizações privadas, mas também instituições públicas, né? Ela tem a possibilidade de trazer assim um pouco, trazer algumas notícias desse mundo do trabalho, mas também de, a partir disso que ela vê ali no mundo do trabalho, poder dizer um tanto da estrutura social na qual a gente está inserido, né? Então, o que ela vai destacar é o quanto no mundo do trabalho há uma similaridade na estrutura e no modus operandi, né? Quando o assunto são relações de raça e de gênero. É, então, eu acho que tem essa questão aí, né? Quem são as lideranças institucionais? Ela vai marcar o quanto são sempre
geralmente homens e brancos, né? E mais velhos. Então, é sempre essas pessoas no topo hierárquico das instituições e sempre a base da pirâmide é a mesma também, né? Pessoas negras, mulheres negras. Então, ela vai trazer um tanto como essa forma, né? As formas de exclusão, mas também as formas de manutenção do topo da pirâmide, né? Da manutenção dos privilégios. Nas diferentes instituições, essas formas são similares, né? E sempre sistematicamente negadas ou silenciadas. Eu destaquei, estou chamando assim, de método, né? O método dela para investigar, o método de investigação dela. Estou pensando aí que é justamente essa potência de deslocar o olhar, deslocar o ponto de vista a partir de onde se teoriza, né? Se a gente puder estender isso aqui um pouquinho mais, me parece que esse é o método de investigação fundamental ou elementar nas teorias feministas, né? Em quem está pensando também a colonialidade, quem está pensando a raça, né? Eu trago aí essa citação dela. Ou seja, trata-se de compreender a perspectiva que emerge quando deslocamos o olhar que está sobre os outros racializados, os considerados grupos étnicos ou os movimentos identitários, para o centro, onde foi colocado o branco, o universal, e a partir de onde se construiu a noção de raça. Esse foi o esforço ao qual me dediquei nos últimos 30 anos e que procuro apresentar nesse livro. Então, me parece que esse é um método que, por si só, já opera uma denúncia, né? Uma denúncia disso que fica apagado enquanto referente, né? Justamente. Tainá, é Oi. que o slide não passou, tá só a apresentação. Ah, Tá? Aí você esse, leu uma citação do slide? eu li uma citação. Ah, tá. Agora eu Então, mudei? Não mudou, não? aqui só tá aparecendo o slide 1. Só está aparecendo quem é Cida Bento? Aqui da Não, Tutsida Bento. só a primeira folha. Eu acho que ele não está em coisa de Ah, apresentação de slide. A, tem mudou, não? aquela fila de slides do lado esquerdo. Mas provavelmente você vai ter que interromper o compartilhamento e abrir de novo para movimentar. Ah, É provável. tá. Eu falei que eu sou muito ruim nessas coisas tecnológicas. Deixa eu ver, vou tentar de novo aqui. Aparece aí? Tenta mudar o slide. Aqui fica só o primeiro. Apresentação de slides. Iniciar a apresentação de slides. Mudou? Peraí, tá carregando. Tenta mudar aí. Mudou? Não. Não? Ah, não importa. É, essa citação eu tirei ali da página 15 da Cida Bento. E aí, tem um artigo que acabou me ajudando muito a pensar tudo isso, que é um artigo da Andréa Guerra. Eu não sei se vocês conhecem a Andréa Guerra, uma psicanalista, professora na UFMG, que está pensando também a questão da branquitude. Vou mandar aqui o link para vocês. E quem puder depois ler, eu acho que vale muito a pena. É esse artigo que se chama Branquitude, Psicanálise, Segregação Racial e a Matriz Colonial do Saber. E ali ela traz
também essa dimensão, né, dessa invisibilização, né, do branco enquanto universal, enquanto referente, enquanto humano. Eu destaquei uma citação dela, ela diz assim: a segregação toma forma de racismo no ponto mesmo dessa causa obscura que aloca como idear o espelho plano matricial da constituição de qualquer imagem de eu no Ocidente, a branquitude como referente universal, enquanto S1, o branco, equivalido ao humano, coloca em marcha os discursos em ação. Segundo Calpano, 2012, forjamos uma especularidade pretensamente universal, de ideal de eu, na composição do agrupamento humano ocidental, a partir da ilusão de que o branco não é uma cor, uma raça, mas invisibilizado é o humano. Então, só para trazer um pouco mais aí com a Andréa Guerra, justamente esse deslocamento, né, disso que fica invisibilizado, que é essa posição do referente, né? E que é a partir daí que a Cida Bento também está pensando a questão do Pacto da Branquitude. Então, a Cida Bento vai dizer que a gente não tem um problema negro no Brasil, né? Ela diz que a grande questão é, na verdade, uma questão da relação entre brancos e negros. Então, tem algo aí que eu acho que a gente precisa pensar, que é mesmo essa dimensão do poder e dos laços, né? Porque nessa relação o que está implícita é uma relação de dominação. Então, ela vai dizer que a grande questão para ela sempre foi o não reconhecimento da herança escravocrata nas instituições e na história do país. Ela diz que nós não temos um problema negro no Brasil, temos um problema nas relações entre negros e brancos. É a supremacia branca incrustada na branquitude, uma relação de dominação de um grupo sobre o outro, como tantas que observamos cotidianamente ao nosso redor, na política, na cultura, na economia, e que assegura privilégios para um dos grupos e relega péssimas condições de trabalho, de vida ou até de morte para o outro grupo, né? E aí eu acho que é importante a gente começar a pensar e discutir a questão do poder na psicanálise, porque talvez a gente não tenha o poder enquanto um conceito assim muito claro em psicanálise. Entretanto, se a gente se der o trabalho de fazer esse levantamento e essa pesquisa, né? Por exemplo, tentar buscar essa palavra na obra do Lacan ou na obra do Freud, eu acho que a gente consegue sim estabelecer uma certa teoria do poder na psicanálise. Um texto que eu acho fundamental para a gente pensar, ou começar a pensar e delimitar isso, é justamente o texto do Lacan que está lá nos escritos, e que se chama A Direção do Tratamento e os Princípios do Seu Poder. Ali ele traz um pouco o quanto... Eu acho que ele traz, a partir, né, disso que está dado de saída, né, que numa relação analítica, a relação ela é assimétrica, né, ela não é simétrica, ela não é de igual para igual, né, o analista está numa posição diferente da do analisando. Eu acho que ele dá também, sinaliza um caminho. O que é que se faz, então, com o poder? Porque o analista tem um poder em mãos, né? Enquanto ele ocupa um lugar ali na transferência. Então, eu vou ler aqui uma citação que eu destaquei desse texto, que diz assim, está na página 591. Situar nesse nível a ação do analista implica uma posição de princípio diante da qual tudo o que se possa dizer da contratransferência, mesmo não sendo inútil, funcionará como uma manobra diversionista, pois é para além disso que se situa, a partir daí, a impostura que queremos aqui desalojar. Pretendemos mostrar como a impotência em sustentar autenticamente uma praxis reduz-se, como é comum na história dos homens, ao exercício de um poder. Então, ele, enfim,
tendo uma conversa ali com os pós-freudianos, né, e criticando essa noção de contratransferência, ele está trazendo como muitas vezes a dificuldade em se sustentar autenticamente ali a prática analítica vai acabar redundando no exercício de um poder. Então, isso acontece quando um analista, ele vai trazendo isso ali, né? Quando um analista impõe a sua própria noção de realidade para o analisante. Isso se dá quando o analista se coloca numa relação especular e dual com o analisante. Deixa eu ver, enfim. Quando ele também diz isso, quando o analista usa a sua própria medida de eu como referência para o analisante, né? Um pouco aquela perspectiva dos pós-freudianos que o Lacan critica muito, né? Assim como se o fim da análise fosse um pouco uma identificação ao analista, né? Então, isso é impor o próprio eu como medida para o analisante, né? Então, para o Lacan, tudo isso é uma impostura, né? É fazer um uso desse poder, né? Que se põe ali na transferência. E aí me parece que o que ele põe e ele propõe como direção é justamente um direcionamento ético que ele, enfim, marca ali, né? Ele vai dizer assim, no mesmo texto, pois ele, Freud, ele está se referindo a um trecho lá do Freud, pois ele, Freud, reconheceu prontamente que nisso estava o princípio de seu poder, no que este não se distinguia da sugestão, mas também que esse poder só lhe dava a solução do problema na condição de não se servir dele, pois era então que assumia todo o seu desenvolvimento de transferência. Então, eu acho que aí está a direção que o Lacan aponta. O analista, ele tem um poder em mão, mas a condição para que a transferência opere é justamente não se servir desse poder que ele tem em mão, é justamente saber se retirar desse exercício de poder. Então, eu acho que uma maneira interessante é possível pensar em relação sem considerar a ideia de dissimetria? Uhum, uhum, tá. É, eu acho que é um ponto, Alba, mesmo. Talvez sim, seja sempre dissimétrica, né? Mas eu Eu acho não que queria te interromper, desculpa. Eu escrevi, mas eu não esqueço. pode interromper, eu até prefiro, fica mais conversa, assim. Porque eu acho muito importante isso que você trouxe, porque é uma questão que sempre me volta, né? Inclusive, justamente no entre línguas e tal. É possível pensar relação sem dissimetria? Eu acho que você agora falou assim, de uma forma muito clara, respondeu. Não. Uhum, Relação é uhum. sempre dissimetria. A questão é O da que se ordem faz com poder, né? que a gente vai fazer com isso, com essa Uhum, sim, simetria. Eu acho que isso é precioso. sim, sim. E aí eu acho que quando o Lacan traz essa ideia de que o que cabe ao analista é vida, esse poder, se a gente lê isso entrelaçado com o Pacto da Branquitude, da Cida Bento, eu acho que a palavra, o significante que a Cida Bento traz sempre, né, é privilégio, né? Mas eu acho que a gente pode ler isso, privilégio, como um exercício de poder, né? A branquitude ali nesse constante e incessante exercício de poder, né? E aí eu acho que esse é um ponto importante também, né? Pensando nisso, que as relações são dissimétricas, a questão está justamente o que a gente vai fazer com essa dissimetria, né? Tem algo que é assim, nesse ponto da segregação, né? Me parece que o grande problema está em segregar, né? Em exercitar esse poder e não querer saber nada disso, né? E não, por exemplo, a gente vai discutir um pouco aqui a questão histórica, não tem nada a ver comigo isso daí, né? Essa história aí, não, eu não tô nela, né? E eu acho que o que a Cida Bento nos convida, nos convoca onde é que você está aí, né, na história do Brasil, né?
qual que é a tua herança aí, né? E um primeiro ponto é reconhecer, né? É, então, bem, o Lacan traz isso daí, eu acho que ele traz um direcionamento ético nesse texto, então eu acho que quando a gente fala de segregação, de raça, de colonialidade, quando a gente fala de poder, a gente tem que pensar a questão ética também, né? É, e aí, então, acho que a gente pode ir entrando mais na branquitude mesmo. Algumas palavras que a Cida Bento traz e que eu acho que é importante a gente colher essas palavras, né? Quando ela fala de branquitude. Eu acho que a principal é pacto, né? Mas também transmissão e manutenção. Ela vai dizer que essa transmissão de privilégios, né, atravessa gerações, então é uma transmissão geracional e que essa transmissão que atravessa gerações altera pouco a hierarquia das relações de dominação que estão aí incrustadas. Esse fenômeno tem um nome, ela o nomeia branquitude, e sua perpetuação no tempo se deve a um pacto de cumplicidade não verbalizado entre pessoas brancas, que visa manter seus privilégios. É claro que elas competem entre si, mas é uma competição entre segmentos que se consideram iguais. Então, me parece que nessa dimensão do pacto, o que é muito importante aí é essa noção da cumplicidade, do que não é dito, do que nunca é verbalizado, do tipo, nem precisa ser, porque já tá correndo em outro lugar ali, que não é da discursividade, né? Corre por uma via que é silenciosa mesmo, né? E aí eu acho que eu fiquei tentando pensar o pacto com Freud e só ficou vindo para mim a questão do pacto totêmico ali, né? Do assassinato, disso, disso que é pactuado em presença, todos ali na ceia totêmica. É, mas também pensei um pouco nisso que a Cida Bento nomeia de pacto narcísico. E me veio um tanto uma questão do quanto todo narcisismo, em alguma medida, se sustenta por um pacto, talvez, né? Pensando ali com Freud, bebê a sua majestade, tem uma certa pactuação parental de sustentar essa ilusão ali para o bebê, né? A sua majestade. Mas me parece que, enfim, a referência dela é outra, é o Caes. Talvez o Félix possa dizer aí alguma coisa. O Félix é um amigo antigo, já leu muito Lacan e agora está bebendo de outras fontes. Operação. Ai, ai. Mas você estava querendo saber um pouco do conceito de pacto narcísico? Pacto narcísico, é. Olha, o Caes ele tira isso um pouco do Psicologia das Massas, mais, né? Uhum, Então tem uma coisa também que puxa um pouco para isso, né? Que é como se fosse uma espécie. Ele não, a tradução que eu tenho fala de duas coisas diferentes, que é aliança narcísica, então usa-se a palavra aliança na tradução em português, uhum, e pacto denegativo. uhum. Pacto negativo também eu acho que é muito interessante para, enfim, Para né, pensar a a gente situar a branquitude, né? branquitude, né, que Uhum, tem uma pegada um pouco diferente, né? Mas é um pouco na ideia de que nós, inclusive para nossa própria sustentação, né, de aparelho psíquico mesmo, a gente precisa construir socialmente alguns pactos, né? Inclusive pactos silenciosos, né? uhum, De transmissão, como é que eu vou dizer? Não é exatamente interinconsciente, mas num sentido um pouco mais de você ter algumas alianças que são feitas, né?
realizadas entre as pessoas, isso num grupo, você vê isso acontecendo muito bem, né? Exatamente aquilo, quando está trabalhando em grupo, né? Aquilo que vai servir de sustentação para o grupo, mas, ao mesmo tempo, também vai, dependendo da forma como isso acontece, isso não é analisado, né? Porque o Kaiser, ele propõe uma análise de grupo, né? Em grupo também, mas análise de grupo Sim, também, ele é um analista de grupo, né? né? Que aí isso pode atravancar muitas questões e que você trabalhar algum desses pactos é uma forma de você trabalhar o próprio inconsciente no sentido de fazer emergir o recalcado, né? E aí ele vai falar tanto de pacto narcísico quanto pacto negativo. Pacto negativo é uma coisa até mais, como é que eu vou dizer assim, ele não usa essa palavra, né? Mas tem algo de patológico, né? No sentido de que você nega uma coisa presente, né? E o pacto narcísico, ele já, a aliança narcísica, né, como ele vai apontar, isso já tem a ideia de um grupo que se constitui como tal, como um grupo, né, e que precisa de ter um certo narcisismo de grupo para poder funcionar, né? Então, acho que quando a Cida Bento fala de pacto narcísico, ela não está falando exatamente, se for seguir com Caes, né? Ela não está seguindo exatamente a ideia de um pacto de si consigo mesmo, mas uma coisa que é feita grupalmente, que o narcisismo de grupo precisa disso para poder subsistir, né? É um pouco essa ideia que o Caes vai apresentar, né? E aí é narcisicamente, você diz que depende já da instauração de um certo narcisismo do grupo, né? Depende da instalação de um É, grupo, né? Assim, no sentido de uhum, que tem que ter algo que possa, né, se comportar de forma narcísica, né? Ou seja, ter essa volta para si mesmo, né? uhum, sim. Tá, Vou só aproveitar o Félix para fazer uma pergunta, claro. Manda. porque eu estou pensando justamente com a leitura de Deleuze e Guattari Uhum, na ideia de filiação e aliança, que eu uhum, acho bem interessante para a gente pensar isso. uhum, Porque aí a gente pode pensar que o pacto da Cida, estou interpretando ela, tá? uhum, Seria mais de filiação. Seria uma filiação que mantém, né, a linhagem, né? A linhagem, o sobrenome, né? Nesse pacto da branquitude, e ninguém fala disso, né? uhum, Só se sustenta. E aí a ideia de aliança, né? Que é um pouco mais justamente para poder partir para a fissura disso, né? Que tem a ver um, com o grupo que diz assim, olha, nossa agenda é essa aqui, né? Mais do lado da máquina de guerra do que o aparelho de Estado. O aparelho de Estado seria a filiação uhum, e a máquina de guerra, no sentido deles, o guattariano, pelo amor de Deus, eu sou da paz, é mais justamente aquilo que vai é, abrir essas fissuras na filiação. Eu digo isso, eu vou colocar um exemplo, né? Um exemplo assim, bem da vida como ela é, né? Eu venho para quem não me conhece, eu nasci na Venezuela. Venezuela também é um país racista, mas ninguém é racista, né? Então, ali tem essa coisa de o príncipe que se espera tem que ser branquinho, né? Então, aí você tem essa coisa da conservação, da preservação de alguma coisa ali que tem mais a ver com a ideia de filiação. Filho de fulano, da família de Mengano, né? Estou pensando assim agora que, escutando vocês dois, achei interessante essa ideia de pacto. Que pacto é esse? É um pacto filiatório, por exemplo? Não sei. Ah, também não sei, não.
Porque para entrar nessas questões, né, essa diferença de pacto de filiação, e já está entrando uma outra teoria, né? Então, a respeito dessa conjugação, né? Não Uhum. sei exatamente como essa conjugação pode ser feita, né? Enfim, por isso que eu não saberia te responder, assim, é um tema para pesquisa, né? Sim, sim. Mas a filiação faz sentido nessa perspectiva que ela traz, que é de passar adiante, né? Passar, garantir para a próxima geração, né? Esse exercício de poder. Uhum. Talvez tenha uma linha aí, né, para seguir pensando. Acho que talvez mais no sentido histórico que ela coloca, né? De se a gente vai no, nas bases da colonização e que ela fala também, né? Do sistema escravocrata, né? Eu acho que você tem isso como um alicerce, assim, sei lá, subjetivo primário, para inventar um monte, colocar uma palavra depois da outra. Mas eu acho que em termos de racismo estrutural, né? Aí eu acho que transcenderia, né? Eu acho que a gente já está em outras camadas também atuando, né? Eu acho que é aí que fica profundo mesmo, né? Uhum, uhum, sim. O pacto tem mesmo pelo menos esse que ela está trabalhando, essa ideia, me vem muito isso, né, de algo que corre em outro lugar, né, não é aqui na discursividade, né? Eu acho que por isso a questão do silêncio é tão presente no texto dela, né? Porque eu Eu, acho que isso é importante também, né, da gente considerar que tem algo que a discursividade transmite e que não necessariamente é dito, né? Tem uma transmissão que ocorre pelo que não é dito também, né? tem uma questão aqui que eu estava querendo apontar, inclusive, que eu acabei de Uhum. ver, e é isso que eu estou falando, é que eu não cheguei a rever o texto antes de começar, eu não tinha nem ideia que ia ser requisitado. Porém, né, revendo aqui, a gente tem no CAES, primeiro, né, ele vai falar, e aí que tem um lado que tem até a ver com o que a Alba falou, né? Porque você tem um pacto fraterno e o contrato com o pai, que é um contrato de filiação também, né? Contrato da renúncia à realização direta das metas funcionais extrusivas, esse é um outro contrato. E os contratos e pactos narcisistas. E aí ele vai falar, a partir da Piero Lanier, inclusive, que tem um pacto narcísico originário, né, que é fundado no investimento de autoconservação, que é o contrato de filiação transgeracional, e que está a serviço do conjunto e do sujeito, e esse conjunto é um servidor, o sujeito é um servidor, um beneficiário e um herdeiro. O contrato narcísico secundário, que distribui as investiduras, né, do contrato narcísico originário, e entra em conflito com ele, às vezes, né, quando se estabelece, por exemplo, vínculos extrafamiliares. E o pacto narcísico. O pacto narcísico é resultado de uma assignação imutável de uma colocação de perfeita coincidência narcisista. É patógeno, em certos casos, mortífero. Corresponde a uma categoria que ele separa, que são a categoria das alianças alienantes, né? E aí, quando ele vai falar do pacto denegativo, aí já é uma outra coisa que pode estar junto com o pacto narcísico. Existem também pactos perversos, né? E muitas coisas, né? O pacto negativo, ele caracteriza um acordo inconsciente sobre inconsciente imposto ou consertado mutuamente, né? Para que o vínculo se organize e se mantenha em complementaridade com os interesses de cada sujeito e seu vínculo. O preço do vínculo é precisamente o que não poderá ser questionado por aqueles que os enlaçam
em razão da dupla economia cruzada que rege as relações entre os sujeitos singulares e a cadeia de que são membros. O pacto negativo é uma meta-defesa que se funda em diversas operações defensivas, repressão e negação, mas também renegação, desmentido, rechaço ou enquistamento. Enfim, tem várias questões aí, zonas de silêncio, bolsões de intoxicação, né? Que mantêm os sujeitos num vínculo alejados de sua própria história, a história dos outros também. Então, isso é uma coisa que ele vai falar para a clínica dos grupos, que tem um sentido muito forte da psicologia social também. E acho que é por isso que a Cida Bento termina utilizando tanto, né, do KS para falar sobre isso, né? É impressionante que quando você vai ler, você pensa quase que imediatamente no racismo brasileiro e no Pacto da Branquitude. A negação, denegação. Sim, eu acho que a ideia hoje é uma apresentação mais geral, mas eu acho que fica aí um convite para aprofundamento, né? A gente tem muitas vias por onde aprofundar e um estudo mais calmo, né? E mais atento ali com o CAES pode ser um caminho, de repente, para o próximo semestre, enfim, para as próximas conversas também. Mas, enfim, eu acho que é algo importante de situar. E aí eu queria contar também que eu encontrei, a partir desse artigo da Andrea Guerra, que eu botei o link ali para vocês, um trechinho do Lacan, onde está lá no Ator Dito, que é um texto dificílimo, eu não sei se vocês já tentaram ler. O Lacan ali já está outra língua, assim, criando poeticamente várias palavras. Já está aturdito. Já está aturditado. Mas ali eu encontrei algo sobre raça mesmo, né? Porque em Lacan a gente encontra algumas coisas sobre segregação, mas ali ele diz algo sobre raça que eu achei importante trazer para vocês, para a gente ir pensando junto aí. Porque, enfim, esse debate está acontecendo na Paula também, né? Se é segregação, se é raça, e tem pessoas que vão dizer que não se trata de falar de raça, porque a raça não existe, a raça é uma só, a raça biológica, enfim, esse argumento. E aí, enfim, o Lacan aqui já mandou uma letra. Ele diz assim, tá lá no Arthur Dias, na página 462, ele diz, enfim, nesse momento ele está falando justamente dessa coisa da medição, do tamanho do crânio, esse caminho aí por onde a ciência já se enveredou, né, do racismo científico. E aí ele diz assim, pois não é por aí, como se viu, por uma tentativa grotesca de fundar nisso Reich, né, dito terceiro, não é por aí que se constitui raça alguma, nem tampouco por esse racismo na prática. Ela, né, a raça, se constitui pelo modo como se transmitem, então eu destaco aqui a transmissão, Lacan está falando de transmissão, então a raça se constitui pelo modo como se transmitem, pela ordem de um discurso, os lugares simbólicos. Então, se trata aí para o Lacan da transmissão pelo discurso de lugares simbólicos, aqueles com que se perpetua a raça dos mestres/senhores e, igualmente, dos escravos. Eu achei importante trazer isso para já, enfim, destacar que já está ali também no Lacan, né? Tanto a questão da transmissão, que a gente vai ler também na Cida Bento, mas a transmissão através de um discurso de lugares simbólicos. E esses lugares simbólicos, ele vai dizer que é do mestre e do escravo, né? Então, eu acho que ele está aí se referindo a Hegel, né? E que, enfim, uma referência que eu acho muito importante trazer também, e que
eu acho que é fundamental para todo mundo que está aqui ler, é o Bembe, né, a necropolítica do Bembe, e ali ele traz o quanto a colonialidade implicou uma divisão, uma hierarquia, é isso, dividiu o mundo em dois, né? Dividiu o mundo entre aqueles que podem viver, né? Aqueles que vão viver e aqueles que devem morrer. E a gente sabe enfim, o que está em jogo aí nessa divisão e o quanto o racismo é um operador disso daí, né? Então, eu acho que também a gente pode ir mais para frente, tentando avançar nessa discussão, aprofundar, talvez tomar esse trecho do Lacan, quando ele diz dessa divisão aí entre o mestre e o escravo, né? Essa relação de dominação mesmo, né? Aquele que, enfim, o Bembe vai falar do exercício de soberania, né? E eu acabei até também destacando um trechinho do Bembe, quando ele diz assim, cadê? Ele vai dizer, porque o Foucault ele se ocupa da biopolítica, né? E o Bembe vai dizer que no nosso contexto atual, moderno, a gente não, a coisa já extrapolou, não é mais o exercício, o biopoder, né? Não é da vida, é o poder de matar mesmo que está em questão. E aí ele diz assim que em termos Foucaultianos, racismo é, acima de tudo, uma tecnologia destinada a permitir o exercício do biopoder, que nada mais é do que esse velho direito de matar. Então, na economia do biopoder, a função do racismo é regular a distribuição da morte e tornar possíveis as funções assassinas do Estado. Então, eu acho que é esse pontinho que eu queria destacar aí, né? Com Lacan, essa ideia de uma divisão entre mestres e escravos, e no Bembe, essa divisão entre os que vão viver e os que vão morrer, entre aqueles que podem viver e aqueles que estão destinados a morrer. E eu acho que essa divisão a gente vai aí dando outros nomes para ela também mais para frente. Diga, Alba. Então, uma coisa interessante que você falou, você disse, e a gente sabe, né? Obviamente, eu estou entendendo o que você está querendo dizer, né? Porque Uhum. a gente sabe, né? Só que se a gente pensar no agente, aquele Uhum. que agencia isso, ele sabe. E aí que entra a psicanálise. Enquanto há um agente que sabe, que seria aquele que vai estar no exercício do poder, tem um paciente, né, que não sabe. E que por Uhum. isso que nos convoca, do ponto de vista da psicanálise, né, a entender os efeitos, né, desse insabido, desse saber não sabido, né? Que vai se transmitir e que por isso que é tão perverso, porque o que se transmite é justamente esse silêncio. Violência. A Uhum. violência silenciada, isso que você falou, quando a gente pensava, né, a gente pensava o que a gente, o exercício do poder, né? E o que você vai fazer com isso, né? Aí você Uhum. pode fingir que nada está acontecendo, olhar para o outro lado, ou sustentar o incômodo, né? Trazendo justamente a palavra, né, chave, o incômodo. Agora, esse incômodo, né? Que obviamente eu acho que os movimentos sociais sustentam muito bem, né? Porque eles têm espaços e tem estratégias, tem metodologias para sustentar esse incômodo e fazer disso uma outra coisa. O que Uhum. a gente
eu que não estou em movimentos sociais, eu não sou militante e tal, que eu acho que essa é a grande questão, do lado da psicanálise, né? Como que a gente sustenta esse incômodo? Eu acho que essa é uma costurinha fina que vem me interrogando durante todos esses dias, pensando junto com vocês, né? Embora a gente não tenha conversado, mas a gente está Uhum. pensando junto, né? Uhum. Como que a gente sustenta esse incômodo? Uhum. Eu acho que é tentando fazer o que a gente está fazendo aqui. Aham. Mas vocês concordam que os movimentos sociais eles sustentam o incômodo Sim. numa atividade, isso que eu estou tentando separar, né? O campo, né? Que está ali ativo, vivo num movimento, nos movimentos sociais, no ativismo, e aquele outro campo, né? Que é da psicanálise, que é um pouquinho menos, né? Que é mais nebuloso, que é esse que a gente está tentando construir, né? Digamos. Uhum. Sem, digamos, não sem uma militância, porque eu acho que as coisas não são uma coisa, outra coisa, mas sim um pouco tentando construir esse espaço. É, porque me parece assim que a partir do momento que a gente se ocupa a pensar a questão do poder na psicanálise, assim, essa não é uma questão exterior que não tem nada a ver com a psicanálise, pelo contrário, né? Tem tudo a ver, inclusive o próprio eixo que sustenta a análise está aí, em como se maneja o poder, né? Numa relação transferencial. Então, a partir desse momento, eu acho que, pelo menos para mim, assim, fica muito premente que está em disputa, né? Tá em disputa a maneira como se teoriza, por exemplo, a psicanálise. Porque é possível criar uma teoria e ignorar uma imensa dimensão, por exemplo, essa da questão do poder ou da história, né? É, e aí eu acho que a gente sustenta o incômodo entrando na disputa e sustentando trazer para dentro da discussão o que fica fora, né? Tainá, acho que a gente vinha conversando é que a própria leitura de que o racismo é capaz de produzir na estrutura alguma coisa, ou seja, Uhum, tirar do âmbito das relações, né, como um problema relacional, e entender como identidades são produzidas, né, e desde a sua dinâmica estrutural é possível com o aporte que a gente tem, né, de pensar o real atravessado pelo simbólico e pelo imaginário. E pode ser importante pensar que as consequências de ler o racismo como estrutural, a partir de uma teoria que possibilita esse passo, né, parece, parece importante, inclusive, com problemas que a gente vem escutando sobre será que dá para equiparar racismo com racismo reverso, racismo com bullying, né? Teria diferenças ou não? E parece que essa possibilidade de se implicar numa leitura e dizer se há uma implicação estrutural ou não seria determinante até do ponto de vista da escuta, né? Ah, sim, os efeitos, com certeza, né? É. E aí eu acho que uma dimensão importante que a Cida Bento traz, por exemplo, nisso que você diz, né? Dá para equiparar racismo com racismo reverso, dá para equiparar racismo com bullying, né? Por essa via de pensar a discriminação, do tipo, é discriminação. É a história, né? Porque se a gente pensa uma psicanálise descolada da história, aí é isso, então dá para equiparar ups, racismo com bullying, né? É, mas isso já é uma manobra de poder, perceba. Descolar da história já é uma manobra de poder.
É isso que a Cida Bento está trazendo quando ela traz a questão da meritocracia. É isso que está ali, né? Dizer que as pessoas brancas ocupam o topo ali da pirâmide organizacional e as pessoas negras estão na base, porque as pessoas brancas merecem, porque elas estudaram muito para chegar lá, né? É um, é uma manobra de poder, né? De soltar, né? Soltar o sujeito da história e, enfim, analisá-lo ali individualmente, né? Diga, Alba. Eu tô com uma pergunta, porque eu acho que há isso pode estar atrelado a uma ideia, né? Uma ideia que inclusive está sendo revisada agora no berço, digamos que é a própria França, de um estruturalismo sem história, né? Digamos, foi uma forma de higienizar o estruturalismo, separar a estrutura da história. Isso não faz menor sentido, gente. Mas foi uma coisa que aconteceu, né? De fato, e que a gente ainda tem as réplicas, né? Como nos terremotos, que você tem terremoto e vários dias depois você continua tendo as réplicas. Acontece ainda essa separação de estrutura, dessa historização, né? Como se fosse possível, né? Então, eu acho que quando a gente pensa em estrutura, a gente pensa em história. Como não? Diga, me ajuda a pronunciar seu nome, é Shariel? Isso mesmo, é Chariel. Diga. Eu fiquei pensando o quanto a gente consegue realmente escutar essa via silenciosa do pacto, assim, né? Como tu falou. Se a gente realmente percebe o quanto atravessa a nossa escuta, assim, nosso trabalho, porque eu terminei há pouco tempo o mestrado em psicologia social e minha pesquisa foi sobre como a branquitude e a cis-heteronormatividade atravessam a formação em psicologia social, assim. Eu conversei com pessoas brancas que estão na pós, né, em psicologia social, no mestrado ou doutorado, e é um trabalho muito delicado de se dando conta de poucas coisas, assim, muito tempo, muito movimento para se dar conta de poucas coisas. E eu fico questionando como a gente se dá conta na psicanálise, assim, no trabalho de análise. Eu estou muito distante de ter alguma ideia disso, assim, acho que foi um percurso para construir algum entendimento a partir da psicologia social, mas na psicanálise eu sinto que tá distante para mim esse entendimento, assim, fico pensando quanto a gente realmente consegue se dar conta do que isso atravessa, assim, né? Pensando nesse lugar de poder também, enfim, né? Tudo isso, assim. E pensando que é silencioso, né? A gente está aqui teorizando, pensando algo estrutural, mas o quanto no nosso fazer mesmo, assim, no dia a dia, a gente consegue perceber quanto atravessa. Uhum. Sim, e a Cida Bento traz, né, assim, o quanto é silencioso e muito, muito antigo, né, assim, a gente vai, ela traz, por exemplo, a questão dos livros didáticos, né, ali, já desde ali, é isso, né, quem está no centro das imagens, da história, né, é sempre o branco, né, e essa possibilidade de tomar distância e de estranhar, ela de fato ela é complexa, né? O quanto a gente consegue desvelar pactos mesmo, né? Num processo de análise. Patrícia, Oi, pessoal, boa noite. boa noite. Então, eu fiquei pensando umas coisas assim, se dá para a gente fazer uma relação entre isso, né? Essa ideia de pacto silencioso, né? Como isso que a gente tem sem saber e depois a gente fica sabendo, com o escopo da psicanálise mesmo. Se dá para a gente pensar as noções, né, de inconsciente, se dá para a gente pensar as noções de sintoma Uhum. relacionado a esse não saber,
relacionada a essa questão desse pacto, porque realmente eu também fiquei com essa questão. O que é esse pacto, né? Aí você trouxe o seu colega para falar um pouco desse pacto, né? Ela não traz muito assim questões que são propriamente da psicanálise, mas de fato da psicologia social mesmo, né? Eu acho que ela dá uma dica assim, narcísico porque tem autopreservação, né? Mas é, e é isso também que vocês estão falando também, né? Que tanto que a gente sabe, que tanto que a gente tem consciência disso, que tanto a gente consegue até ter noção do que a gente está fazendo, já que essa branquitude está assim tão atravessada, né? E tudo mais. Eu acho que a Lélia Gonzalez ela faz uma aproximação mais com a psicanálise, no sentido que ela vai falar, né? Literalmente de É um sintoma, sintoma. dessas outras coisas. E já mas é meio inovador também você pensar junto com a Cida Bento, porque eu acho que ela traz uma coisa mais do inconsciente mesmo. Para mim, seria mais, é, olha, isso está ali, está na cultura, isso funda uma cultura. Aí eu também penso, no pacto no sentido tanto do mal de um mal-estar, que é isso que funda aí uma sociedade, né? E com todos os problemas que isso envolve, as violências e as relações de poder. E o pacto também me faz uma ressonância com a questão do o pacto no sentido de um acordo, e o acordo como se fosse um sintoma também, né? E aí tem esse retorno do recalcado, né? Uhum. E eu não sei se eu faço umas relações que nem podem ser feitas, eu tô, enfim. E também no sentido do pacto de silêncio também, né? Que isso que fica, vai ficar no não dito, é, mais do que desconhecido, não, inconsciente não só porque não se conhece, mas inconsciente porque foi um processo ali que aconteceu para aquilo ficar inconsciente, entende? E sofre aquilo que o inconsciente vai sofrer, desloca, enfim, muda, transforma e vem trazendo, sabe? Junto com a história, assim. E aí vocês estavam falando, né, a respeito da pergunta da Alba, né? Não, como a psicanálise pode se posicionar? Eu acho que estudar essas coisas muda a escuta, né? De algum jeito a gente começa a escutar diferente, por exemplo. Sei lá, se uma pessoa chega, né, tipo eu branca atendendo uma pessoa negra, muda a escuta, né? Tem outras coisas que a gente começa a escutar que não escutava antes, né, também. Enfim, eu juntei tudo num comentário só, mas se tiver dado para entender. Sim, você foi falando e eu também lembrei da Lélia, né? Ela tem uma interlocução com Lacan, né? É, e com Freud, né? Então, que é também o nosso próximo texto, é a Lélia. E ela nomeia de sintoma mesmo, né? Ela fala que o racismo é o sintoma cultural, né? E aí é por essa via mesmo também que ela pensa, né? Que conversa aí com a Cida Bento, nisso que o Félix está trazendo do CAES, né? Do Pacto Denegatório, né? A Lélia também vai por esse caminho de pensar a denegação. E eu acho que isso que você trouxe aí, né, do pacto enquanto um acordo, e pensar isso como um sintoma, né, talvez esse arranjo ali, né, eu acho que sim, tem uma dimensão de acordo, assim, que a gente pode ir aprofundando. Tá, Isa? Acho que também, né, com essas inquietações levantadas pela Patrícia, fiquei me lembrando, faz tempo que eu não vejo esse texto do Freud, né, que ele fala da denegação, mas ele está justamente falando sobre a presença desses conteúdos que aparecem sem nenhuma demanda externa, que o próprio sujeito diz assim, ó, não é minha mãe não, viu? Eu tô dizendo, mas eu nem disse isso, né? Essa negativa que apresenta por si só o conteúdo. Então, psicanálise não tem racismo, viu? Ó, a ciência não é racista. É um pacto desde a negativa que já impõe por si só. Não precisa de nenhum elemento, como Freud diz, assim, não precisa nem posicionar quem está trazendo a relação com o conteúdo, é o próprio analisante
pela negativa. Então, denegação, porque são duas negações que produzem uma positivação. Ó, isso parece um tema importante, né? Sim, sim, já está dito, né? Já tem a marquinha ali do inconsciente pelo negativo. Aí eu vou trazer aqui um trecho da Cida Bento, onde ela define, né, o pacto, está na página 25. Ela diz assim: o pacto é uma aliança que expulsa, reprime, esconde aquilo que é intolerável para ser suportado e recordado pelo coletivo, gera esquecimento e desloca a memória para lembranças encobridoras comuns. O pacto suprime as recordações que trazem sofrimento e vergonha, porque são relacionadas à escravidão. E aí ela vai dizer, né, do pacto narcísico, ela diz assim: esse pacto da branquitude possui um componente narcísico, de autopreservação, como se o diferente ameaçasse o normal, o universal. Esse sentimento de ameaça e medo está na essência do preconceito, da representação que é feita do outro e da forma como reagimos a ele. Então, essa ideia para ela, né, de que o pacto é uma aliança que expulsa, né? É uma aliança para deixar de fora, né? Parece que é importante também a gente deixar aqui nas considerações, né? A gente vai pactuar, vai todo mundo acordar que isso não entra, que disso a gente não fala, né? E aí eu acho muito legal quando ela traz a ideia de trabalhar a história, a memória, mas também a amnésia coletiva, né? E isso a gente pode pensar em relação à história da escravidão, né? Assim, é isso que carece de um reconhecimento público, né? Quando ela conta, por exemplo, ela traz ali, né, que quem teve indenização foram os senhores que receberam indenização do Estado assim que a escravidão foi abolida, né? É muito é isso, né? Assim, não tem reconhecimento público para isso, né? Então, me parece que as cotas, por exemplo, né, é uma tentativa de tornar público justamente essa história, né? É, e também o lugar aí das pessoas brancas nisso tudo, né? Então, é, eu acho que ela vai convocando a gente a pensar essa desmemória, essa amnésia, né? E a historicizar tudo isso também. Estava pensando nas cotas justamente como isso, uma política social que, para além dos números, Uhum, né, uhum, ela é uma forma de quebrar o pacto de é silêncio, uma quebra do pacto, sim. porque traz à tona, né, o, o, a discussão, né? É como Uhum, se o Estado coloca na mesa de jantar, né, a discussão, sem saber que uhum, está fazendo isso, porque eu acho que isso não era tentativa, mas o efeito foi sensacional. O efeito até hoje é muito importante por causa disso, porque botou as pessoas para falar. Já uhum, com isso, realmente é uma quebra desse pacto. sim, concordo. E E essa coisa do recalcado, deixa eu perguntar em relação a isso que vocês estão falando sobre aquilo que foi calado, recalcado, a ideia de um retorno na violência. A gente poderia pensar sobre isso também, como isso retorna em forma de violência? Sim, penso que sim. O que que você pensou aí, Alma?
Em duas coisas. Pensa em duas coisas. Uma coisa é... Três coisas. Primeira coisa que está sempre me capturando, né? Falei até para Denise que o livro da Cida foi incômodo para ler. Para mim foi muito incômodo ler. Não foi uma leitura assim que eu fiquei bacaninha. Não, devo dizer isso. Isso tem que ser dito. Me Uhum, incomodou. uhum, Segunda coisa, essa coisa de trazer, né, o estilo ensaístico desses textos está me impactando muito a uma forma de escrita que eu acho assim, fascinante. Importantíssimo a gente olhar para isso. uhum, A terceira coisa, é a ideia de sintoma, né? A ideia de sintoma, que é um conceito de psicanálise que eu acho muito interessante para a gente pensar esse sintoma estrutural, mas também uma escrita, né? Já que você trouxe o Ato Dito, que é um dos textos mais para diante, e aí a gente pode pensar no Seminário 23, o sintoma, na escrita, naquilo que se escreve. Se a gente pensar em Joyce, por exemplo, e como ele escreveu aquilo que estava silenciado, né? Eu acho isso como uma possibilidade para a gente pensar e trabalhar. Foi isso que eu pensei. uhum. Eu achei interessante essa relação aí que você está estabelecendo com a escrita, né? Um estilo outro, a gente vai ver com a Lélia, que também é outro, né? É, e que talvez seja um estilo necessário para poder dizer o que não é dito, né? Porque é isso, a Cida Bento se coloca em primeira pessoa, né? É, traz algo da história pessoal dela, né? A Lélia também é explosiva, assim, a escrita dela, eu diria. Mas o que te incomodou foi isso? Foi o estilo? Não, o que me incomodou foi que eu sou racista também, né? Hum. Eu faço parte daquilo que precisa ser trabalhado. Uhum, Então, olhar para um texto e você, digamos, se deixar capturar por esse texto, não significa que é tudo bonitinho, que está tudo legal. É também se olhar dizendo, caraca, né? é Eu uma estou autodeclaração, né? Estou aí, né? Eu acho que isso que o tema me interessa justamente porque eu me vejo aí, né? Uhum, sim. É, na minha história isso tá, na família tá, enfim. É, eu acho que isso é o que me convoca. Uhum, sim. E tem que incomodar mesmo, né? Uhum. Sim. Eu acho que a Laís tinha. Laís, você tinha. Você não levantou a mão, mas eu vi que você abriu o microfone e ia falar. Agora já passou o momento, pode deixar. Ah, tá bom. Daniela. Eu penso que essa noção de pacto da branquitude passa muito por uma condição de existência, né? Um pacto de existência. E pensando no registro do Brasil mesmo, né? Quem existe e quem não existe, né? No final das contas, quem não pode existir, condições de desumanização. A gente está falando de tecnologias coloniais, né? Então, assim, será que Uhum, é tão sutil assim? Porque a Lélia, 40 anos atrás, está falando que não. Tá bem uhum, escrachado que não. Então, assim, questões para psicanálise. E eu acho que é o que agrada, fala, o que que é isso que incomoda tanto? Né? Por que que uhum, você precisa usar um dispositivo colonial, e aí por isso que ela coloca a imagem da Anastácia para silenciar? Tudo bem, hoje não se tem máscaras de ferro, mas se tem máscaras, né? Se tem vários tipos de silenciamento e, consequentemente, desumanização e, consequentemente, não existência. Aí a Patrícia fala, tá, para psicanálise é uma questão de escuta. Quem pode falar, né? Que é o que a Grada coloca. E para gente, assim, como que se escuta? Será que se escuta
sabe? E aí, eu sei que para muita gente é uma novidade, mas eu acho que é importante a gente também olhar quando que isso está sendo escrito. A Léia está escrevendo nos anos 80. Esse texto dela é de 40 da semana, é do mês que vem, mas é 40 anos atrás, né? Já está fazendo Então, assim, é muito mais o quem pode existir e quem não pode, né? Quando a gente pensa no registro do Brasil. Eu acho que é mais ou menos isso, assim, que eu penso. Uhum, sim. E o Bembe também, né, vai muito por essa, quando ele traz a ideia do, enfim, de quem pode ou não viver, né? Isso tá muito claro ali também, né? Isso que você diz da existência. Félix. Pois é, né? É, o racismo, ele tem, digamos assim, né, enquanto fenômeno, ele é muito amplo, né? Até por isso que a gente fala de diversas expressões, né, do racismo, né? Expressões individuais, expressões coletivas, expressões institucionais, né? Que vai perpassar toda essa discussão, né? O Caes, ele tem uma noção, quando ele vai falar, assim, de... Eu acho que talvez é um detalhe, assim, né, que merece uma certa menção, né? Que o Caes, ele é psicanalista, né? E é psicanalista de grupo, né? E aí ele aponta essa ideia de que o grupo, né, ele sonha si mesmo, né? A gente sonha no grupo, né? O grupo da mesma forma que a gente da mesma forma que a gente sonha, né? Enfim, no sentido individual, né? No grupo a gente sonha também, né? E isso faz uma passagem muito interessante da ideia, né, freudiana, né, sobre o sonho, para uma perspectiva mais social. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de racismo, eu acho que é interessante quando a gente vai pensar nesses pactos e qual é a grande jogada, né? É perceber que esse pacto, apesar do nome, pacto, contrato, aliança, né? Não é uma coisa a qual você dá um assentimento consciente. É uma coisa que às vezes já estava preparado antes de você, né? Por isso que até vai, enfim, fazer referência ao contrato social e tudo, né? Porque até em Rousseau o contrato social ele é, em certo sentido, inconsciente, né? Não é uma coisa que você adere a ele de livre, espontânea vontade do eu, enfim, né? É uma coisa que meio que acontece, assim, né? Acontece pela própria disposição das forças e das montagens de determinado campo, em um determinado momento, né? E aí eu acho que tem um lado assim, quando a gente vai falar disso, né, é que um sonho que o branco tem é de não ser visto como racista. Então você vai sonhar a sociedade, digamos assim, né? Sua realização de desejo, vamos dizer assim, do sonho, vai se dar a partir da forma como você sonha isso que você vê. Então, quando você vê algum tipo de evidência de racismo, né, e até coisas assim que desmentem completamente, né, o modo como a gente vive, você vai ver no social uma grande negativa disso, né? Inclusive o próprio pacto negatório, não é aquela negativa não é, né? Não é negativa perversa, né? É a negativa neurótica, né? É outra lombra, assim, né? Então tem um lado aí que eu acho importante apontar, né? Eu gosto muito de falar, quando vai falar desse assunto também, eu gosto muito de falar do Kurt Lewin, que é o cara que eu estou estudando, né? Que inclusive é a própria pessoa que apresentou ao Lacan a ideia de topologia, como podendo ser aplicada à psicanálise, né? E ele trabalhou com comissões interraciais, inclusive nessas comissões interraciais, onde teve as primeiras propostas de ações afirmativas, né? Nos Estados Unidos. Que essa é uma ideia que
veio dos Estados Unidos, né? Mas aqui tem suas particularidades e tudo. E ele aponta um dado muito interessante, que ele fala, tipo assim, olha, se a gente vai tentar trabalhar o racismo, não basta a gente simplesmente aumentar a autoestima dos grupos minoritários, né? Fazer com que os negros se sintam mais empoderados e tudo. Não é só isso que precisa. Você precisa diminuir a autoestima daqueles que a têm a 100%. Eu tenho isso decorado, né? Você precisa fazer com que os brancos também percebam que eles não são isso tudo, né? O centro do mundo, né? O centro do mundo, exatamente. Então, ele vai dizer que o problema do racismo, ele é um problema, por exemplo, assim como o problema do judeu é um problema do não-judeu, o problema do negro é um problema do branco também. Inclusive, em certo sentido, é um problema tão forte do branco que, se você for, né, parar para pensar, do ponto de vista da prática e da manutenção a partir desse pacto denegatório, né, vai se dar por brancos fazendo isso, né? Não, a gente não é racista, não, sabe? Então tem uma coisa assim também que é muito importante a gente tá pensando nisso, né? Que o racismo é problema de branco, sim, e é um problema muito importante que o branco esteja bem ligado nesse problema, né? Enquanto branco, né? Enfim, né? Era um pouco do que eu estava pensando a partir da discussão que está se montando aí, né? A gente está num campo de forças, né? Em que a gente pode ser força para um lado, pode ser força para o outro, né? Enfim, é importante a gente pensar também como é que a gente vai estar operando dentro disso daqui, como é que nós, psicanalistas, vamos estar operando dentro desse pacto inconsciente, né? Se a gente vai trabalhar enquanto psicanalista mantendo denegação e recalque, ou se a gente vai procurar fazer o nosso trabalho. Enfim, é um pouco por aí, né? Sim. Beatriz. Enquanto eu estava ouvindo a Daniela, assim, e também um pouco do que o Félix falou agora, me veio muito a questão da morte, de decidir quem vive, até do simbólico mesmo. Em experiências que são importantes para o ser humano, mas que a pessoa negra ela é privada disso. Então, às vezes o afeto que lhe é privado, assim, por ser quem é, né, dentro dessa estrutura do racismo, quando a gente fala sobre a solidão da mulher negra, quando a gente olha para comportamentos e relações, por exemplo, de crianças negras dentro de uma escola, tudo isso é para a gente privar o ser humano de viver experiências que são necessárias. É a gente matar um pouquinho ali a, aquilo que traz a manutenção da vida, né? E em experiências maiores são o fato de a gente chegar numa universidade e ter uma pessoa branca, uma pessoa negra dentro da sala. É o fato de a gente chegar, às vezes, na universidade e não ter um professor negro dentro de um curso. E, e essas coisas, elas vão se difundindo justamente nessa manutenção do o que é interessante para mim, como o Félix disse, né? Qual é o sonho que, que o grupo ali de pessoas da branquitude tem de manter. E, e como esse sonho ele tem se alastrado para pessoas negras também. Porque quando a gente vê pessoas negras se distanciando de quem elas são, se distanciando da própria ancestralidade, se distanciando da própria cultura e às vezes reproduzindo coisas que, que são racismo, trazendo para si também ali a marca do racismo de uma forma muito forte, que é tão difundida pela branquitude e que mata um pouco a pessoa negra a cada dia. Sim. Obrigada, Beatriz.
Dinaê. Oi, gente, boa noite. Eu fiquei pensando em várias coisas aqui, mas pensei em trazer 2 pontos que me tocaram, assim, acho que eu acho que é um debate bem atual, assim, né, mas vou trazer um exemplo que é sobre uma certa polarização nessa discussão, né, então, o racismo, ele é ou só estrutural, ele é inconsciente, né, assim, a gente teve a ex-BBB, né, que fez uma série de comentou uma série de situações racistas dentro do programa e ao sair ela fala, né, me desculpe, enfim, isso é racismo estrutural, né, para se retirar desse lugar de quem se responsabiliza, assim, então se é estrutura eu não tenho que me ver com isso, né. E um outro argumento que às vezes entra numa linha talvez de uma tentativa de oposição é inconsciente, então não tenho consciência disso, logo também não tenho muito o que fazer com isso, né, assim, então que eu acho que são pontos importantes que eu fico pensando sobre essa discussão, né? Quando a gente pensa do lugar da branquitude, assim, né? Também, como é que a gente se coloca, né? Enquanto pessoas brancas, né? Nessa suposta oposição entre argumentos, né? Estrutura ou é inconsciente, né? Enfim, é algo que está lá só na estrutura social ou também diz respeito, né? Àquilo que eu faço no dia a dia, enfim. E aí uma outra coisa, assim, que eu acho que também diz muito, né, sobre como a branquitude também operou na história da psicanálise, né, porque a gente está falando aqui como se a psicanálise nunca tivesse olhado para a questão racial, né, mas de que psicanálise a gente está falando? Porque, especialmente que a gente fala da psicanálise brasileira, a gente tem, há décadas atrás, Virginia Bicudo, Neuza Santos Souza, Isildinha Batista Nogueira, né, mulheres psicanalistas negras brasileiras que já falavam há décadas atrás sobre como que o racismo opera na subjetividade, como que as desigualdades raciais vão estar operando ali em como se constitui sujeitos, né, no Brasil, assim. E fora também a gente vai ter outros, né, já foi citado aqui, assim, mas que eu fico pensando um pouco nisso, assim, né, como isso também é um próprio produto da branquitude dentro da psicanálise brasileira, que inclusive a dissertação da Isildinha, que depois virou um livro, né, Acordo Inconsciente, ela foi negada historicamente. Não, inconsciente não tem cor, a gente, enquanto psicanalistas, não vamos botar raça como um elemento que constitui subjetividade, assim, né? Então, e só depois, muitos anos depois, né, que a Isildinha pôde publicar o livro com esse título, Acordo Inconsciente, né? Que gera, enfim, uma série de polêmicas e debates, né? Mas eu acho que é um ponto que eu queria trazer também para a gente poder pensar, porque não é novidade, né? Novidade para quem, né? Que psicanálise é essa que se surpreende agora com o debate racial, né? Assim, então, acho que é uma questão para a gente pensar. Sim, com certeza. Obrigada, Dinaê. Thaisa. Um pouco ainda na linha do que a Dinei falou, eu fico pensando que qual é o trabalho que a gente tem que fazer enquanto psicanalistas, né? Tem uma pergunta que me atravessa sempre, que é: que psicanálise é possível a partir da compreensão do que é o racismo, né? De fato, da assimilação da branquitude na nossa teoria, né? A psicanálise é criada e todo o fundamento está na escuta de pessoas brancas, né? Por uma pessoa branca e escutando pessoas brancas, isso nos convida a revisitar, eu acho, todo o trabalho, toda a fundamentação teórica da psicanálise, acho que hoje essa discussão está muito mais movimentada, a clínica pública nos convida isso sempre a atender uma pessoa negra ou atender a partir da dimensão da raça, muda completamente, né, a escuta e nos exige um trabalho que é muito novo. E fico pensando que um ponto fundamental para essa escuta é um pressuposto que o racismo traz, que é o pressuposto da morte, como o Bembe fala, né? A gente está escutando pessoas que estão numa construção subjetiva alvos de morte. É muito diferente, né? Com uma construção subjetiva que parte da condição de matável. E o racismo nos coloca de frente a isso, e na teoria, eu acho que, né, exige uma reformulação, um quadro teórico muito novo, considerando tudo que já foi, né, escrito. A gente tem muito material para isso, claro, mas tem uma pergunta que me parece sempre elementar para fazer essa discussão, que é: que teoria que a gente está trabalhando, né? A partir do que a gente começa essa discussão?
Sim, obrigada, Thaisa. Tchau. Bom, eu ouvindo essas últimas falas, pensando naquela colocação também que a Tainá fez no começo, sobre também o que Lacan trouxe sobre questões raciais, ou pouco que talvez, né, pelo visto, trouxe, mas para pensar essa questão do. Aí mesmo é uma provocação para vocês, porque como você sabe, eu não sou psicanalista, mas fiquei pensando nesse lugar, né? Quão problemático é se você já tem uma delicada condição de poder, né? Cuja transferência talvez dependa de abdicar dele. Se a gente coloca uma camada, essa camada, né? De densa sobre racismo no Brasil, eu daria um recuo, assim, né? Faria um recuo e perguntaria assim, gente, uma pessoa branca está capacitada para uma escuta analítica de uma pessoa negra, né? Porque eu acho assim, tem uma frase da Wittig, agora eu vou lembrar aqui, que é muito interessante, assim, que eu acho para pensar o poder, né? Ela fala assim, o poder é invisível a si mesmo, né? Então, assim, eu gostei muito dessa colocação também do Félix, de pensar o sonho do branco né, é não ser racista. E por isso que é importante, assim, o conceito também de branquitude, né? Porque, assim, não sei se vocês vão lembrar, né, mas começo dos anos 2000, uma das campanhas, por exemplo, para, enfim, questionar o mito da democracia racial que foi feita, né, no tempo que estava começando as ações afirmativas nas universidades, né, comecinho mesmo, nos anos 2000. Era uma campanha que foi feita pelo movimento negro que perguntava onde você esconde seu racismo, né? E é muito interessante porque você tem essa camada do que estava colocando a Dinaê, né, do BBB, que foi realmente assim muito interessante essa discussão trazer à tona que são os discursos utilizados hoje no Brasil por pessoas brancas, mais ou menos explícito para evasão de responsabilidade, né? Ao mesmo tempo, essa questão do inconsciente é muito importante nessa discussão, né? Porque é isso que o movimento negro está trazendo e constrói novos referenciais teóricos para trazer para a mesa, um pouco para dizer, gente, a questão não se debatam é, é, se é para, né, se a gente vai ter um broche de esse branco é aliado antirracista. Isso é uma discussão muito é, calorosa, né, nos espaços de ativismo, justamente porque não se trata só disso, né? Não se trata só de ler, todo mundo que puder ler, letramento racial, claro que é super importante, né? Saber a história de tudo isso, mas um ponto que é tipo assim, é invisível. Então, assim, como trazer isso para a clínica, como trazer isso para as relações, né? Como trazer isso para o ativismo interseccional, isso eu acho que é uma grande pergunta mesmo, né? Não só para, eu acho que assim, pensando também na fala de Alba um pouco antes sobre a questão dos movimentos sociais, né? Eu venho de movimento social, né? Mas eu até colocaria essa diferença entre militância e ativismo, né? Militância é uma coisa organizada e tal, ativismo é todo mundo, gente, em todos os espaços, o tempo inteiro, né? Então, assim, é, pensando no texto do Lacan, para voltar, que parece que para pensar a questão do poder, né, nessa primeira, nessa camada, digamos, com relação a uma ideia de transferência, se dava para listar ali as imposturas, né, eu acho que assim, enquanto pessoas brancas, acho que a dureza é de saber nessa impostura necessariamente com relação ao racismo, sempre aprendendo, sempre escutando, sempre tendo que se colocar nesse lugar de uma escuta mesmo, né? O que que é uma escuta aí, né? Acho que seria uma pergunta, mesmo que se for para responder que sim, pessoas brancas, claro que podem atender. Tá, mas em que condições, né? Quem que, né? Mesmo se for para responder que sim, eu acho que essa pergunta precisa ser colocada, né? Não sei, me atrevo a dizer. Eu acho que tem que passar por um passe. Por exemplo, Sim, obrigada, tal. Alba. Justamente.
O que eu estou pensando é que não sei. É disso que se trata. Não sei. Poder dizer não sei. Tem alguma coisa aqui que eu não sei. Mas tem duas posições na vida. Não sei e não quero saber. Então, eu acho que é muito importante para mim escutar todos vocês, né? Vai que alguma coisa eu consigo. Que é esse se movimentar, se inquietar, né? E eu acho que nesse sentido a pergunta tem que estar ali, não sei, né? Assim como eu não sei o que que é a psicanálise, assim como eu não sei o que que é um psicanalista, se é possível a gente falar de ser psicanalista, tem um monte de pergunta, menos que eu tenha resposta. Mas é justamente essa pergunta que se abre, né? E que te dá te cria um certo entusiasmo, né? Para você conseguir, sei lá, abrir um pouco melhor os ouvidos, né? Sim, Thaisa. É, bom, são provocações muito fundamentais, né? E eu acho que a resposta que eu sinto hoje aqui, como um todo, não, mas é importante pensar que ah, pensar uma capacitação para isso é fundamental, né? Então, não enquanto que a gente vem enfrentando, assim, de problemas teóricos mesmo, que trariam problemas na escuta, pelo menos do que a gente vem identificando até aqui, mas essa capacitação, do ponto de vista teórico, ela é fundamental, até porque a psicanálise, ela lida com o adoecimento provocado pelo modo como a gente usa a linguagem. E isso é muito importante, porque é como se isso cobrasse um preço muito alto também, né? Ou seja, a psicanálise, ela, pelo menos essa lacaniana que eu me oriento, por exemplo, não teria a pretensão, por exemplo, de instaurar uma uma construção independente do tempo e da história. E cada psicanalista vai incorporar mais ou menos isso, já é uma outra história que eu acho que está em aberto, né? Mas, de alguma maneira, pensar um arcabouço teórico que seja sensível, né, para a gente não universalizar coisas como o complexo de Édipo, né, para a gente não cair numa certa loucura que é como se a gente pudesse ter uma gramática antes de uma experiência de linguagem, né? Eu acho que a temporalidade que a teoria lacaniana trabalha permite ao menos a gente considerar que você, a partir de uma experiência de linguagem, você pode pensar coisas como uma estrutura, uma identidade, um modo de adoecimento atravessado, né, pelas relações. Então, tudo isso, de alguma maneira, tende a, não significa que vai, depende do que a gente vai fazer com isso, a nos capacitar a essa escuta de pensar os efeitos dessa linguagem no tempo que a gente habita e nos sintomas que ela produz, né? Sim. E aí, Thais, eu acho que você toca nesse ponto aí da história, né? É, que é o ponto que eu acho, para mim, foi que me pareceu muito importante destacar hoje, a questão do poder e da história, né? E a Cida Bento, me parece que ela vai apontando, né, assim, o quanto, talvez, a cada vez que a gente não escuta, a gente repete, né? Repete a mesma história, né? A, a Andrea Guerra, nesse artigo que eu compartilhei com vocês, ela abre o artigo com
se chama assim, para começar a conversa, aí ela diz, com a proclamação da República Brasileira em 1890, Rui Barbosa mandou queimar todos os contratos de compra e venda de pessoas escravizadas, mercadoria humana vinda do continente africano, em geral da região central Bantu, rompendo em ato o circuito geracional que poderia escrever sua herança simbólica, né? Então, eu acho que talvez a cada vez que a gente não escuta, a gente reitera esse incêndio, né? A gente repete esse incinerar mesmo, né? E aí, eu acho que a Cida Bento, quando ela nos apresenta, ou enfim, ela coloca essa pergunta, né? E aí, como é que então a gente pode fazer outros pactos, né? E isso me parece uma bela pergunta, assim, como é possível então passar a outros pactos? E aí entra a dimensão histórica. Ela traz justamente essa ideia de que é preciso poder falar desses pactos silenciados, né? É preciso que a gente tome parte aí na história, né? Ela diz assim, assim, falar sobre a herança escravocrata que vem sendo transmitida através do tempo, mas silenciada, pode auxiliar as novas gerações a reconhecer o que herdaram naquilo que vivem na atualidade, debater e resolver o que ficou do passado. Não sei se dá para resolver, né? Mas debater e resolver o que ficou do passado para então construir outra história e avançar para outros pactos civilizatórios. E aqui eu acho que tem tanto a dimensão da escrita, que a Alba estava trazendo, como da história, né? Assim, avançar na direção da escrita de outras histórias, porque a gente, que não essa que sempre repete isso que ela traz, né? O vencedor, o branco vencedor, e que na Andréa Guerra, nesse artigo dela, eu acho que a maneira como a Andréa Guerra fala disso é quando ela propõe que esse espelho plano, né, ele está fixado, né, ele é branco, e enfim, talvez a possibilidade de escrever outra história, de firmar outros pactos, tenha a ver com a deposição desse espelho, né, ou, no mínimo, com essa a apresentação de que esse é mais um, né? Assim, o branco como mais um, e não como o centro, a referência, o universal, né? É mais um ali, e isso também me parece que é um caminho talvez analítico do narcisismo, né? É o sujeito se dá conta de que, bem, ele é mais um, né? Não é o bebê a sua majestade, é mais um, mas ele tem ali os seus pontos, muito, aquele brilhinho que é só dele, né? A singularidade, ou uma particularidade, tem algo ali que é só dele. E me parece que a psicanálise, ela tem um comprometimento com essa escuta, com a capacidade de escutar justamente isso daí, né? Então, quando o tal pergunta, né, assim, um analista branco, ele está capacitado para escutar uma pessoa negra, né? Acho que é uma pergunta que a gente tem que se colocar sempre, né? Um analista cis está capacitado para escutar uma pessoa trans, né? Um analista heterossexual pode ouvir uma pessoa homossexual, né? Está capacitado para ouvir? E aí eu acho que é onde a gente precisa pensar uma formação que seja crítica, né? Assim, da possibilidade da pessoa se ver ali nessa cena social, né? E pensar como é que isso entra ali, né? Como é que essas fantasias e esses sonhos também se colocam ali. E assim, é a partir daí também que a gente pode desgarrar de uma certa, na escuta mesmo, né? Desgarrar de uma certa norma que se impõe, né? Que é hétero, que é cis, que é branca, né? Para poder, de fato, ouvir o que estamos ali para ouvir, né? Que é dessa outra ordem aí, de uma singularidade mesmo, né? Eu acho que é isso. Eu acho que teria muitas outras coisas aí. Eu fiz um montão de slides, mas eu acho que a gente foi passando, assim, pelos principais pontos. Eu trouxe bastante coisa
sobre a questão da meritocracia, né, que ela traz, mas me parece que o ponto principal é justamente esse, assim, é uma espécie de manobra, né, que desgarra o sujeito da história, né, vai aí por um individualismo, tem uma falácia aí, né, é, eu acho que é isso, eu ficaria aí com essa questão mesmo, né, de como avançar em direção a outros pactos civilizatórios, né? E eu acho que é uma pergunta que eu não, enfim, é isso que a Alba falou também, não tenho resposta, né? Pensar a questão da raça faz a gente pensar muito a questão do poder e da dominação, né? É, e isso, né? O outro como um inimigo a ser eliminado, como o Bembe vai trazer ali, né? Ele tem também esse livro que se chama Políticas da Inimizade, né? Mas eu fiquei pensando, talvez uma maneira de avançar em relação a outros pactos é pensar um pacto de amizade, o que pode ser isso, né? Eu acho que tem alguns autores aí na filosofia que talvez ajudem a gente a pensar. A Hélène Cixous, que é essa autora que eu estudo, e tem ali um diálogo com Derrida em relação à amizade, pensar a questão do amor também, eu acho que é um caminho para pensar outros pactos, né? São caminhos aí. É isso. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Diga, Só fiquei Leno. pensando. Ai, desculpa, é só um comentário, depois eu falo. Tá. Pode Comenta falar. aí, então, comenta, porque eu vou trazer uma outra questão. Tá, não, era só que eu ouvi o Paco, a questão da. Eu tava me perguntando o que que sobrevive da ideia de civilização, né? Se a gente questionar radicalmente a ideia de colonialidade. A gente teria que pensar mais em pactos descivilizatórios, né? Ou alguma coisa nesse sentido, né? E na mesma linha provocativa, eu fiquei pensando muito, a partir dessa escuta também de vocês, né? Essa coisa da autoestima do homem branco. Se você desfaz, né, essa confusão com o sujeito universal, né? O que que sobra da autoestima do homem branco? Eu acho que é uma pergunta, né? Porque aí você junta o universal, né? O sujeito universal com relação a gênero, o sujeito universal com relação a cis, heteronorma, o sujeito universal com relação a questões raciais. E aí você tem realmente um sujeito que se acredita, né? Qual que é a rasteira, né? Que precisa acontecer mesmo, né? Para se ver, acho que é fundamental essa pergunta, no sentido amplo. Eu posso engatar exatamente de onde você partiu? É exatamente daí que eu queria engatar, em relação, inclusive, a oportunidades que pessoas como nós, né, que somos brancas no Brasil, né, as oportunidades que talvez a gente perca quando a gente se vê em debate, em particular, né, com esses autores que são do eixo norte-atlântico, né, as oportunidades que a gente perde de também se desvincular do sujeito universal, né, de oportunidades teóricas e também práticas, né? Desculpa aí, eu estou sem o meu vídeo, né? Mas digo práticas, assim, eu tive algumas oportunidades, né? Eu tive na França e também tive na Índia, né? E o tipo de debate que se tem, o seu lugar de fala mesmo na academia, nesses dois lugares, é muito diferente, né? Eu vejo pouca reflexão, né? Quando vamos dizer o acadêmico, a acadêmica do Brasil vai para a França, vai debater, ou mesmo quando escolhe os seus aliados acadêmicos, né, a gente está ainda debatendo aqui Derrida, a gente ainda está debatendo Lacan. É evidente que a gente vai continuar debatendo, mas assim, quem mais a gente vai debater, né? Em termos quando a gente for para a teoria e as próprias experiências que a gente vai construindo nessas trajetórias, né, de pretenso diálogo que a gente cria na academia, né? Quando somos, por exemplo, pessoas brasileiras na França. Eu participo de um grupo, dois, na verdade, de acadêmicos na França, acadêmicas na França, e assim é um ambiente de uma violência epistemológica
imensa, e assim é relatado nas nossas conversas de bastidores, né, muito pouco trazido para o resultado, né, do trabalho, né? Eu, por exemplo, eu trabalhei com um filme com uma mulher trans na Universidade de Nanterre e me chegaram falando assim, tudo bem, mas você não vá ser ativista, né? Não traga política para isso. Eu falei, isso é impossível, né? E ali, assim, nunca me deixaram esquecer também, até nos assuntos brasileiros, né? Assim, tem muitas, digamos, histórias de bastidores que são muito importantes, né? Mas eles nunca me deixaram esquecer que eu sou brasileira. Nunca. E nenhuma fala, por exemplo, até de uma vez que trouxeram o filme do Napoleão Chagnon, que assim, que criou todo o imaginário do povo Yanomami como bélico, né, que justificava assim uma essência bélica desse povo, né? Esse cara, ele assim, todo o debate político por trás, né, até na academia antropologia estadunidense, se eu, como pessoa brasileira, trago isso, né, essa questão, eu fui completamente silenciada, me disseram assim, isso é uma questão de opinião, né? Existe assim, eu acho que uma invisibilização também, vamos dizer, vocês lembram do filme, né, do momento, qual é o nome do filme, aquele super filme, em que os brancos brasileiros estavam lutando ao lado dos estadunidenses naquela cidade. Eu esqueci completamente o nome. Bom, enfim, nós nos colocamos também como esse sujeito universal, mas nas nossas experiências não é isso que a gente vive quando a gente está em debate acadêmico com os sujeitos universalizados, né? Pela sua própria posição no mundo. Então, assim, eu acho uma questão da gente... Eu não sou psicanalista, mas gostaria de ver entre os psicanalistas esse tipo de colocação da sua experiência no debate acadêmico e que tipo de alianças que se cria também. Eu estou vendo uma grande intenção de fazer um debate especialmente com mulheres negras no Brasil, que é interessantíssimo, mas quando a gente reporta a teoria, a gente reporta a França, quase invariavelmente, e também a todo o norte atlântico, em termos de... Até mesmo o Fanon está fazendo isso, né? Ele está trazendo o lugar dele nessa configuração acadêmica, que tipo de alianças que ele pôde ou não construir, e a visão dele é parte disso, né? Então, tá aí, eu acho que é trazer um pouco uma reflexão sobre até isso, até onde a gente também pode ter alguma experiência do que é uma violência epistemológica que a gente repete na nossa produção acadêmica, né? Acho que eu dei umas voltas, eu não sei se deu para entender. Sim, eu fiquei lembrando aqui, Lena, eu acho que foi você que da última vez sugeriu a leitura da J. Mombassa? Não, não fui eu. Não? Sim, porque, enfim, né, eu acho que é um pouco inevitável, a gente vai ao Lacan, né, a gente vai ao Freud, tem um diálogo sendo tecido com esses autores, né? Mas eu acho que a tua provocação sim, fundamental, né? Assim, que outras alianças a gente pode fazer, né? E o que a gente tira da experiência de não ser o sujeito universal quando a gente está Sim. nessas alianças acadêmicas? Eu acho que essa é Uhum. uma das questões que eu trago como Sim, provocação para nós que somos brancos no Brasil. Não seremos sim. brancos em todos os lugares. Fora daqui, sim. E Sim. essa experiência de não ser branco em todos os lugares, né? Não sermos sujeitos universais em todos os lugares, e ao Sim. mesmo tempo ter uma aliança que é teórica, é de universidade, é de autores que a gente escolhe. Sim.
Mas eu acho que o que é interessante mesmo é a gente pensar também isso que a gente pode trazer como pessoas brancas no Brasil, quando temos relações com pessoas brancas do exterior, né? O que isso traz como riqueza de experiência para Sim, de perspectiva, né? dessa escuta? Talvez seja isso que eu queira colocar mesmo. Tá, legal. Acho que esse apelo crítico, assim, talvez seja para, no mínimo, considerar esses pensadores que pensaram o próprio declínio do eurocentrismo, né? Porque parece que a partir daí é possível desmontar essa tecnologia colonial, né? Porque dá para a gente ler assim, porque é um sistema de dominação, embora em algum momento você teve pessoas empenhadas em pensar o caráter violento disso, né? Onde estariam as rupturas? E aí eu acho que mesmo nessa escolha, né, de pensar com Lacan e outros teóricos críticos também, eu acho que parte desse lugar que não pode ser só isso, né? Tem que incluir esse esforço que a gente está tentando de alguma maneira, mas como uma tentativa de trazer também esses que pensaram o próprio declínio desse projeto, né? Porque eu acho que também pensar essas contribuições como formas de leituras interessantes e de diferenciar, né, daqueles que, sei lá, num projeto ultra-iluminista não vê problema nenhum e vamos com essa ciência que faz frenologia e vai ver o tamanho da cabeça. Então, assim, parece que também teve houveram movimentos de rupturas e que talvez num diálogo, né, com esses outros países, nos servimos disso até para poder quebrar esse estereótipo, né, de universalidade, de uma identidade como um ponto de partida, né, e não como um processo por onde isso é feito, isso é herdado. E aí eu acho que essa escolha dos conceitos que a gente usa, né, a própria ideia de tesouro significante, né, para de alguma maneira nos colocar em contato com esses dispositivos que a linguagem oferece, que vai produzindo coisas, sentidos fixos, mas que, na verdade, só são por conta de um sistema. Né? Que eu acho que é uma provocação e um esforço de, bom, se vamos usar algum autor europeu, que seja pelo menos esse e essas que pensam esse declínio, né? Desse ímpeto, né? Eurocêntrico e o que vem junto disso. Sim. É isso. Ficamos por aqui. A gente vai se ver agora em maio, né? E o texto vai ser o Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, da Lélia Gonzalez. Quem vai fazer essa apresentação é a Silvia. E a gente vai conversando ali por e-mail, eu tento mandar o texto e reafirmo ali a data com vocês. Tá bem? Obrigada, gente, pela participação. Obrigada. Obrigada. Só me Obrigada, diga Tainá. o que vai ser? Vai ser em maio. Peraí. Em maio é dia 20. Na segunda-feira, dia 20. Obrigada. Tá bom? Até. Tchau, tchau, até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, boa noite. Boa Boa noite. noite. Vou encerrar aqui.